Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a amiga querida, a nossa amiga Beth, que hoje ela veio falar do tema juízo final. Beth, querida amiga, que alegria! Feliz ano novo, paz, saúde e tudo de melhor. Obrigado, amiga, por estar aqui, nos dando essa alegria, esse presente que é ouvir você aprender a palavra do Cristo através da sua mensagem. Obrigado, amiga. Volte mais vezes. Gratidão pela sua amizade, gratidão pela palestra. Tenho certeza maravilhosa que você vai nos ceder para ajudar o nosso caminho. Obrigado. Você pode iniciar, por gentileza, com uma prece, no finalzinho, uma vibração e a prece. Gratidão, é com você, amiga querida. Muito obrigado. Então, muito obrigada por todo esse carinho. Também desejo um feliz ano novo para todos os que nos ouvem, né? Para todos os tarefeiros do SEAC, os irmãos em Cristo, seus familiares. É uma alegria estar aqui e pedindo à espiritualidade amiga que nos abençoe nessa tarefa que nos é tão grata ao coração, e que a espiritualidade amiga, que o mentor Antônio estejam aqui nos amparando, nos sustentando, nos protegendo nesse momento de aprendizado. E que todos possamos colocá-los em prática para a nossa renovação interior. Que assim seja. Bom, juízo final, esse tema é muito interessante. Ao longo dos séculos, foram feitas muitas profecias sobre o juízo final, que é o julgamento final, que é o fim do mundo. Inclusive, tem um afresco, uma pintura do grande Michelangelo. Ele ele levou 6 anos pintando esse afresco, está lá na Capela Sistina, lá no Vaticano, que tem por título Juízo Final. Ele começou em 1535 e finalizou a pintura em 1541, olha, 6 anos, né, pintando. E esse afresco está na parede que fica logo atrás do altar, onde o Papa faz as missas, e retrata o fim da raça humana sobre a Terra. E nesse afresco de Michelangelo, Deus e Jesus decidem quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e Jesus está no centro, Jesus tem um aspecto terrível, implacável. Então, essa era a ideia que as pessoas tinham do que seria um julgamento final. E mais recentemente, em 1938, houve uma famosa transmissão de rádio que era assim uma narração em forma de boletim informativo chamado A Guerra dos Mundos, e falando, né, sobre invasão de ETs que destruiriam a humanidade, e as pessoas acreditaram, causou um verdadeiro caos nos Estados Unidos. 1 milhão de pessoas entraram em pânico. Essa obra, A Guerra dos Mundos, foi escrita em 1898 por H.G. Wells, e que fala da invasão marciana que aconteceria em 1901 e que destruiria uma parte da Inglaterra. E a gente pode ver que sucesso que faz, né, no público em geral, os filmes de fim de mundo, né, que retratam catástrofes, né. Então pode ser assim, as destruições promovidas pelo próprio homem por conta de guerras nucleares, ou as destruições que ocorrem na natureza, as catástrofes, terremotos, tsunamis, os cometas que colidem com a Terra, os, e os ETs que invadem o nosso planeta. Em 2008, também houve um filme chamado O Juízo Final,
que conta a história de um vírus mortal. Esse vírus chama ceifador, né, que ceifa vidas, e que esse vírus, então, teria atingido todo o planeta e acabou com a vida de milhões de pessoas. Então, a gente vê que esse tema, juízo final, com o fim da humanidade, destruição, né, do nosso planeta, é um tema recorrente, já de séculos e séculos, que está no coletivo da humanidade e que causa muito interesse, porque as pessoas, no fundo, temem, né, que um dia tudo se acabe. Mas o que diz o Espiritismo, né, sobre esse tema, juízo final? O Espiritismo é a interpretação do Evangelho. E vamos lá ver uma citação do evangelista Mateus, que está no capítulo 25, nos versículos 31 a 46, quem se interessar. Então, Mateus escreve, né, que é o ensinamento de Jesus. Ora, quando o Filho do Homem, que é Jesus, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória, estando todas as nações reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, o rei, que é Jesus, dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, vós que tendes sido abençoados por meu Pai. Então, essa passagem retrata a separação dos bons e dos maus. Até Jesus contou a parábola do joio e do trigo, né? O trigo, as pessoas de bem. Mas o juízo final, então, não é o fim definitivo, é uma transformação, é essa separação, essa triagem, essa filtragem que acontece na humanidade quando o mundo evolui da condição de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso não acontece só na Terra. Emmanuel, Edgar Armond, muitos outros autores falaram de um planeta lá da estrela Capela, em que há milhares de anos esteve nesse estágio, né, de transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E os espíritos que não acompanharam a evolução desse planeta de Capela foram trazidos para o nosso planeta. E então esse juízo, que não é final, né, é parcial, acontece constantemente, também nos outros planetas, aliás, em todos os planetas, porque tudo evolui. Então, os espíritos que não acompanham o progresso moral de um planeta, no caso aqui da Terra, não reencarnarão mais nesse novo mundo de regeneração, reencarnarão em planetas mais atrasados. Jesus mesmo nos ensinou que os mansos herdarão a Terra. Então, o juízo final é essa separação, né, de bodes e ovelhas, né, de bons e maus, tanto de espíritos encarnados como desencarnados. Os bons irão para a terra regenerada, reencarnarão. Os maus serão expurgados daqui. Eles passarão por uma emigração compulsória para mundos primitivos ou mundos de provas e expiações, como é o nosso atualmente. E após esse juízo final, que no fundo é uma seleção, né, a Terra entrará na fase da nova era, nessa fase onde haverá mais união, mais amor, mais paz, mais fraternidade. E ainda no livro A Gênese, capítulo 17, escrito por Allan Kardec, tem o que tem por título Predições do Evangelho, Juízo Final. Os Espíritos nos ensinam
que tudo evolui. Os planetas, as suas humanidades, né, as humanidades de cada planeta, como a Terra, né? E agora passa por essa transição, provas e expiações para a regeneração. Então, nesse momento, a Terra conquistou um grande progresso intelectual, nas ciências, nas artes, no bem-estar material. E Allan Kardec escreve que esse grande progresso nas ciências, nas artes, no bem-estar material, é um grande passo que marca a primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas o progresso intelectual é impotente para regenerar a humanidade. Somente o progresso moral é que regenera a humanidade, torna as pessoas pessoas de bem, enquanto que o orgulho e o egoísmo, né, é, quanto eles dominarem o homem, né, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões, os seus interesses pessoais. É, por isso que, né, a, a, o progresso intelectual não é impotente para regenerar a humanidade. E falta ainda, então, um imenso progresso a realizar, escrevem os espíritos lá na Gênese, o de fazerem reinar entre si, ou seja, nós aqui na Terra, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade na Terra, né? Esse progresso moral é que vai refrear, né? Vai coibir, vai impedir as más paixões e vai levar-nos ao desenvolvimento da concórdia, da paz e da fraternidade. O progresso moral derruba as barreiras entre os povos, os preconceitos de castas, de seitas, né? E Allan Kardec também explica que a unidade de crença, olha, o que é unidade de crença? É todos acreditarem nas verdades eternas, né? É uma crença fundada nas verdades espirituais. Então, essa unidade de crença é o laço mais forte que existe. A unidade de crença, nos explica Kardec, é o fundamento mais sólido da fraternidade universal. Porque aí as pessoas não vão mais se dividir assim, né? Ah, porque eu acredito nisso, a minha verdade é essa, a sua verdade, né, é falsa. Então, a unidade não é a mesma religião, mas é acreditar nos valores eternos, né, nas leis divinas. E também eles nos explicam, os espíritos, que a fraternidade aqui no nosso planeta desde a antiguidade, foi sendo destruída por esses antagonismos religiosos, né? Que dividem povos, que dividem famílias, quantas guerras religiosas, e esses antagonismos religiosos transformam as pessoas em inimigos a serem combatidos, a serem exterminados, ao invés de, né, pessoas a serem amadas, inclusive familiares. Então, quando a Terra chegar nesse estágio, né, esse estágio de nova era, de fraternidade, o bem reinará. E então, esses espíritos endurecidos no mal, né, recalcitrantes na maldade, eles serão excluídos do nosso planeta, para não perturbar a paz aqui, né, da Terra. E escrevem os espíritos, Deus permitiu que eles, né, esses recalcitrantes no mal, esses teimosos, esses rebeldes, Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas
chegando o momento em que, pelo progresso de seu habitat, né, o globo terrestre tende a ascender na hierarquia dos mundos, e aí eles não mais reencarnarão aqui. Tanto encarnados como desencarnados serão exilados para mundos inferiores. Então, isso é que é o juízo final, né? O Allan Kardec explica muito bem que não há um juízo final propriamente dito, sabe? Um juízo único, né? Que vai acontecer só uma vez naquele planeta, porque o planeta vai sempre mudando de condição evolutiva. Então, não existe um juízo único para todo o universo, né? Acontece uma vez no universo todo, em que ocorrerá o fim da humanidade. Mas o que ocorre são juízos gerais, em todas as épocas de renovação parcial ou total de população dos mundos. E aí acontecem essas grandes emigrações e imigrações de espíritos, como aconteceu com os exilados de Capela que vieram para cá, né? Há milhares de anos atrás. E há incontáveis mundos semelhantes à Terra, com sua, né, humanidade que está constantemente evoluindo. Se houvesse só esse juízo único, definitivo, final, e sem apelação, né, essa, essa situação não seria condizente com a bondade de Deus. E Deus sempre deixa uma porta aberta para o nosso arrependimento. Deus está sempre pronto para estender os braços ao filho pródigo, com a parábola do filho pródigo, né, que ele pegou os seus bens, as suas heranças, desperdiçou, se arrependeu, voltou estupiado para a casa do pai e o pai o recebeu de braços abertos. Então, Deus é esse pai de amor. Em suma, juízo final, né, acontece em todos os planetas e aqui na Terra, esse juízo, que a gente fala que é final, que é só a transição, né, de planeta de provas e expiações para regeneração, com, né, o exílio dos espíritos endurecidos no mal, essa separação aqui no nosso planeta é presidida por Jesus, porque Jesus é o nosso governador, né, o governador do nosso planeta. Então, o juízo final não é fim de mundo, é renovação. E um grande escritor espírita, Eurípides Kuhl, ele escreveu um livro chamado Deus, Espírito e Universo. Muito bacana esse livro. Aí ele fala assim, que o nosso planeta hoje vive uma situação de muito sofrimento. Esse sofrimento atinge muitas pessoas, se não todas, né? Então, no plano físico, ocorrem aí, né, os furacões, os tufões, as enchentes, os maremotos, os terremotos, as erupções vulcânicas, os desastres e os cataclismos em geral. A gente vê aí no noticiário, volta e meia, algum lugar do planeta está passando por uma situação de calamidade física. E no plano humano, o que está ocorrendo? Guerras, revoluções, drogadição, violência de todo tipo, epidemias que a gente passou aí pelo Covid-19, né, a pandemia, corrupção, mas isso tudo, né, esse momento conturbado, é o fim do mundo velho, o mundo de preconceito, o mundo de orgulho, o mundo de egoísmo, o mundo de fanatismo, né? Então, todo esse momento difícil é uma preparação. Nós estamos, segundo nos explica Eurípides Kuhl, estamos sendo preparados e burilados, né? Fazendo a nossa reforma interior. Nós estamos sendo preparados e burilados em nossos sentimentos em relação ao próximo, né?
para que tenhamos atitudes mais solidárias. Então, né, diante de uma catástrofe, a gente tem a oportunidade de ser fraterno, de ser solidário, de ser compreensivo, de ser amoroso, e isso é o sinal de que os tempos são chegados, né? De que o que está ocorrendo é essa transformação progressiva. Não está acontecendo de um dia para o outro, né? Essa transformação, esse juízo final, entre aspas, que não é final de tudo, né? Ela é progressiva, acontece já há algum tempo e ainda vai, né, acontecer por mais um tempo, depende da gente, né? Quanto tempo a gente vai levar para se regenerar. E o Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, fala que nós precisamos estar alinhados aos propósitos do Pai, né, de Deus, para que nesses momentos, né, de sofrimento, a gente reza, né, quando a gente está sofrendo, a gente reza, para que a nossa prece não seja somente eu quero, vazia de sensatez, de amor, né? Então não basta só rezar, não adianta só falar, ai, Senhor, Senhor, não me ajude. Não, a gente tem que merecer essa ajuda, a gente tem que praticar o bem. A fé sem obras é morta, conforme nos ensinou o apóstolo Tiago. E a Joana de Ângeles, benfeitora espiritual, no livro Jesus e Vida, psicografia do Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1, que se chama A Grande Transição, também nos fala isso, que hoje, né, a Terra vive essa grande transição anunciada por Jesus e confirmada pelo Espiritismo. Ela escreve no livro Jesus e Vida: o planeta sofrido experimenta convulsões especiais em sua estrutura física, né? Em sua estrutura atmosférica, aí a gente vê, né? Os problemas climáticos, as enchentes, e no ajuste das placas tectônicas, né? Que causam os terremotos, os maremotos, e também o planeta experimenta convulsão especial em sua constituição moral. Escreve Joana de Ângeles: a loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez. Então, né, essa ganância torna as pessoas violentas, insensatas, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Então, é a ganância pelo dinheiro, pelo poder, e a gente vê aí nos noticiários, né, diariamente. Lares que se desorganizam, instituições que se desestruturam, e a Joana fala, oficinas de trabalho que se transformam em áreas de competição desleal, onde ocorrem traições, fraudes, roubos. Ela diz: as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas. A gente vê quanta violência, né? Urbana, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito. A gente passa, né? Assim, perto de um mendigo e já, né? Tem até medo de se contaminar, medo de ser assaltante, vergonha de lhe dirigir uma palavra. Então, leva de roldão os sentimentos de solidariedade, de respeito, de amor, de caridade. Tudo isso gera turbulência, conflitos, lutas desiguais, né, injustiças de todo tipo, em vez de fraternidade. Por enquanto, o homem elegeu a violência, a rebeldia para conseguir o prazer. Mas a colheita é inevitável. O que a gente planta, a gente colhe, mais cedo ou mais tarde. E olha só o que nos escreve Joana de Ângeles.
Mas essas ocorrências, né, todas essas conturbações, esses conflitos, essa antifraternidade, esse desrespeito, esse sofrimento todo, mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. Escreve Joana no livro Jesus e Vida. Mas ela, isso tudo, os Espíritos nos escrevem, não é para nos assustar, mas é para a gente se preparar. Porque Jesus é o governador da Terra. Ele está no comando de tudo, então confiemos na vitória do bem. E aí a Joana nos dá, assim, uma radiografia do que está acontecendo nessa transição. Os espíritos que habitam a Terra estão sendo substituídos por outros mais elevados, que impulsionarão o progresso moral do nosso planeta, né? Que vai se transformar nessa era nova de paz, de felicidade. Os espíritos que persistirem na perversidade, nos desmandos, na sensualidade, no sexo desregrado, serão recambiados lentamente para mundos inferiores à medida em que forem desencarnando, para enfrentar as consequências de suas atitudes infelizes, de suas escolhas erradas, para se renovarem. Um dia, quando realizarem seu progresso moral, quando estiverem recuperados, decididos a amar, eles poderão voltar para o planeta Terra, que será um mundo mais feliz. E até os espíritos que estagiam nessas regiões infelizes do plano espiritual, explica Joana de Ângeles, estão reencarnando como última oportunidade de trabalho, de aprendizado, de mudança de seus hábitos infelizes, de resgates dos seus equívocos passados. Mas, caso não aproveitem essa última oportunidade, serão expurgados para regiões primárias, né? Mundos primitivos, entre raças atrasadas, e lá eles serão úteis para aquela sociedade, mas também não sofrer os efeitos da sua rebeldia como aprendizado. Mas, a par disso tudo, né, essa transferência de espíritos do joio, né, para outros planetas, espíritos nobres estão chegando aqui, né, estão reencarnando para promover o bem, diz a Joana, para alargar os horizontes da felicidade humana. Então, estão reencarnando os missionários do amor, da caridade. Eles vêm de outras esferas, de outros planetas, de mundos mais evoluídos que o nosso, para tornar essa fase de transição planetária, que são esses dias tormentosos, né, de cataclismos físicos e morais, para tornar essa fase mais amena. Olha como, né, Deus é amoroso, Deus é um Pai amoroso, como Jesus é o nosso bom pastor. E a Joana de Ângeles nos recomenda que a melhor maneira de viver esse momento de transição planetária é assumir as nossas responsabilidades pessoais, né? Então, nada de desculpismo, de colocar a culpa no outro, de vitimização. É fazer as mudanças íntimas para que a gente se harmonize com tudo, com todos, conosco mesmos. Ela diz, na mente do ser, né, na nossa mente, encontra-se a chave para que seja operada a grande mudança. Então, se a gente domina a nossa mente, a gente escolhe bons pensamentos, as nossas palavras serão corretas, os nossos atos serão dignos. O indivíduo que se renova moralmente acaba dessa forma contribuindo de uma forma segura também para as alterações que estão acontecendo no nosso planeta. Porque
além de tudo, se torna um bom exemplo para os outros. E a Joana de Ângeles finaliza. A dor é momentânea, né? Não há mal que dure para sempre, né? Como Maria de Nazaré falou, tudo passa, né? E a dor é um convite para a nossa transformação interior. E depois desse período de transição, surgirá esse período de harmonia, as bem-aventuranças prometidas por Jesus. Até lá, diz a Joana, que todos os nossos investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus, né? Para a gente seguir o nosso caminho com muita firmeza, com muita coragem, com muita confiança na construção do reino de Deus em nossos corações. Essa é a nossa destinação. Mas depende da gente, né? Se a gente vai chegar lá mais cedo ou mais tarde, depende do esforço que fazemos. Então, nós agradecemos muitíssimo a espiritualidade amiga, que está sempre nos assistindo, sempre nos inspirando, a todos nós, né? Todos estamos os nossos mentores amigos, o nosso anjo da guarda. E, diante de tantas bênçãos, nós elevamos o pensamento ao mais alto e vibramos muito amor ao planeta todo, aos espíritos encarnados, aos espíritos desencarnados, aqueles que passam por aflições, que sejam sempre muito amparados, aqueles que ainda escolhem o caminho do mal, que possam despertar para o bem. Vibremos pelos amigos de Jesus, os trabalhadores da seara do Cristo, tanto na pátria espiritual como aqui no plano da matéria. Vibremos por todas as casas que nos ensinam a amar a Deus, os centros espíritas, as igrejas, os templos, os terreiros, as mesquitas, onde haja sempre amor e todos esses tarefeiros sejam sempre muito abençoados. Vibremos por todos aqueles que estão buscando se melhorar, por aqueles que já despertaram, mas vibremos por aqueles que ainda estão adormecidos, que eles possam despertar para o bem o quanto antes. Vibremos também pelos nossos mentores, pelo mentor da casa, do SEAC, vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por nós mesmos. E nós agradecemos a Deus muitíssimo por ter nos criado, por ter nos dado a vida, a oportunidade de reencarnar sempre, de ressarcir os débitos do passado, de evoluir sempre. Como Deus é majestoso, como Deus é perfeito, como Deus nos ama. Temos sempre muito que agradecer. E pensando em Jesus, o nosso governador planetário, na oração que nos ensinou, nós encerramos a tarefa de hoje dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino de paz e amor nessa nova terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, que é a vontade do amor, da solidariedade, da caridade, da confiança. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a sua vontade, a entender qual é a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
não só o pão da matéria, mas também o pão espiritual, que enriquece os nossos espíritos da luz do conhecimento. O pão nosso da matéria e o pão nosso espiritual de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, porque ainda temos muito que aprender, ainda somos muito imperfeitos, ainda vamos errar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ajuda-nos a sermos humildes e compreensivos para perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar sempre o caminho do bem, a mantermos-nos sempre em oração e vigilância, na irrestrita confiança em Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, uma boa noite. Agradeço muito.